Odair José, seja muito bem-vindo ao Radar. Bem-vindo. Obrigado, Lorena. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês pelo convite. É um privilégio. Opa, então vamos lá. Olha, tem muita coisa para a gente conversar, né, Odair? Acho que uma carreira tão bonita como você construiu, claro que, como todo artista que luta pela sua liberdade, uma carreira que foi aí superando, né, as adversidades, mas construindo uma carreira sólida, até hoje reverenciado, inclusive, por artistas da nova geração, né? Nesses mais de 50 anos de carreira, você nunca deixou de acreditar no seu trabalho e sempre batalhou pela sua liberdade, né? Daí o motivo de você ter trocado bastante de gravadora e tal. Qual o preço mais alto que você pagou, Daí, por essa busca pela liberdade? É um pouco a minha burrice. Eu acho que Sério? em determinado Pô, momento eu não fui. mas Em muito determinado corajoso, momento eu né? não fui. É corajoso, é assim, a liberdade de fazer os projetos da forma que eu pensava, e eu consegui. E a partir de 71, eu consegui até o filho José e Maria. Eu Uhum, consegui, acho que fiz grandes trabalhos nesse momento, assim, seguidamente, é uma coisa pensada por mim e a minha equipe, sem muita interferência de fora, e acho que foram bons trabalhos. Porque o meu trabalho, na verdade, é um trabalho de observar as pessoas, o que acontece com as pessoas, e devolver isso em forma de música, como se fosse uma reportagem. Quando isso eu conseguia fazer dessa forma, a coisa deu muito certo. Depois do filho de José e Maria, houve um certo rompimento, eu e a gravadora, no sentido de confiança. Eles uhum, passaram, aproveitaram aquele disco, que foi muito emblemático, para não me deixar fazer as criações da forma que eu queria. É onde eu uhum. disse da burrice, porque aí eu permiti, e por um bom tempo fiz muita coisa errada, acho eu. Entendi, foi cedendo, né? Bom, faz parte do, do jogo, mas como você falou, você deixou aí uma obra que até hoje é reverenciada e redescoberta, o Filho de José Maria, o disco de 77, né? Uma ópera rock, um pioneirismo ali de misturar tantas coisas. Mas vamos seguindo aí, vamos voltar para o início, né, Roberta? Sim, voltando lá para o início, daí tem essa história que você conta sempre, mas ela é muito bacana, é muito interessante, que você se mudou meio que escondido da sua família de Goiânia para o Rio de Janeiro, com pouco dinheiro, muitos nomes e endereços de gravadoras em busca desse sonho de viver da música. Eu queria saber se foi o Roberto Carlos que te fez, te impulsionou a ir para lá e como que você enxerga isso hoje? Ousadia ou loucura? Eu acho que foi as duas coisas. Acho que eu fui ousado e fui louco, porque imagina na década de 60, né, 66, por aí, 7, um cara sair lá de Goiânia, né, e ir para o Rio de Janeiro atrás desse tipo de conquistar esse tipo de espaço e trabalho. Era uma coisa impensada por todo mundo que me cercava, muito menos a minha família. Eu, desde criança, 7 anos, que eu pedi um violão, ganhei um cavaquinho, a história foi, o violão veio grupos de banda, de escola, de rua, de bairro, tudo isso feito. O Roberto entra um pouco na história assim, porque em Goiânia está lá até hoje o Arthur Rezende, que é um grande comunicador da época, tinha um programa de rádio e televisão chamado Juventude Comanda. E ele levava lá artistas do Rio e São Paulo para apresentar nos programas e fazia show. E eu vivia por ali nos bastidores, pegando no pé do Arthur para me dar espaço, e eu estava sempre com esses artistas lá. E o Roberto foi um deles. Eu, através do Arthur, cheguei até o Roberto e tive a oportunidade de conversar com ele sobre o meu trabalho. Eu tinha um monte de música no caderno, um violão debaixo do braço, e fiquei com o Roberto no hotel e na esperança que ele ouvisse aquilo, se interessasse. E ele não teve, a resposta foi simples: me procura no Rio de Janeiro, aqui não dá. Mas não foi bem por isso que eu fui para o Rio, eu já tinha isso na cabeça. E saí realmente escondido de casa, anoiteci e não amanheci. Por isso que eu acho que foi uma coisa muito, assim, não foi legal para a família, né? Mas, e fiquei um ano sem dar notícia. Nossa, imagina Nossa, a preocupação sim. deles. E depois, como é que você Sim. retomou o contato com a família? Então, naquela época não tinha essa facilidade, celular, essas coisas, era mais um Uhum. telefone fixo, quem tinha, né? Era uma coisa complicada, e carta, né? As cartas. E por que demorei? Porque eu chegando no Rio, eu achava que a coisa ia rolar muito rápido, muito fácil. Eu chego no Rio e vejo com esses endereços, esses nomes que a Roberta citou, só que não era bem assim. Eu achava que eu ia chegar, sentar com os caras no dia seguinte, mostrar, ia encantar todo mundo e a coisa ia dar muito certo.
Só que não foi assim, até que você acha as pessoas, até que as pessoas resolvem te atender. É complicado. Aí você vê que tudo que você tem de trabalho é muito verde, você tem que amadurecer mais, tal. E eu ficava com receio, e não tinha bem onde morar, o dinheiro acabou rápido. Eu fiquei no hotel na Praça Tiradentes, até por isso tem um disco meu chamado Praça Tiradentes, feito com Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro. E eu fiquei no hotel ali, o dinheiro acabou, foi uma semana. Tive que passar uns dias na praia, na calçada do Municipal, no banheiro do aeroporto Santos Dumont e por aí, até que fui morar em casa de estudante. Quando eu tive o meu primeiro espaço, meu alugado e tal, foi que eu dei notícias. Muito bem. Odaí, você muito jovem, né, nessa época, como você falou, né, foi amadurecendo as composições, mas mesmo amadurecendo as composições, você era um cara muito jovem que falava como uma pessoa, como um homem já muito vivido. Parecia que você tinha, assim, muita experiência na vida, né? Isso até é um contraponto, vindo assim, sei lá, pensando nos sucessos da Jovem Guarda, que era uma rebeldia um pouquinho juvenil, né? Ou o contrário, né? Uma juvenilidade com um toquezinho de rebeldia, né? E você trazendo temas em que ninguém tocava, né? Com isso você também sofreu censura, ganhou rótulos e tudo mais, né? Hoje você olhando para essas músicas, quem era o Odair dessa época, esse jovem com uma cabeça tão madura? Eu acho que o Odair José daquele momento lá atrás é o de hoje. Teve um intervalo no meio, como eu já disse, o motivo que eu me perdi um pouco, que é essa leitura, de ver as coisas. Eu, na verdade, isso foi naturalmente. Uma coisa rápida e também tem um motivo para isso. Eu trabalhei na noite no Rio. Eu fiquei muito na noite, você convivi com compositores como Ataúfo Alves, Nelson Cavaquinho, Ciro Monteiro, esse pessoal todo da antiga mesmo, da noite. Eu convivi com essas pessoas, tive a oportunidade. E também teve um lance em 69, por aí 70, quando eu começo a gravar meu primeiro disco na CBS, ali a grande CBS da época. Eu convivi muito com o Raulzito, Raul Seixas e tal, que até me ajudou nos primeiros discos, e a gente conversava sobre esse negócio, de que forma a gente vai colocar o nosso trabalho para as pessoas. A rádio, tem que ser a rádio. Que forma a gente vai entrar ali? Já tem a velha guarda, a jovem guarda, já tem a bossa nova, tem a tropicália, tem tudo. A gente entra como? E cada um tinha que achar o seu jeito. O espaço era pouco, você tinha que ter uma música que, se ela tocasse uma vez na semana, ela fosse notada. Você não ia ter como tocar como os outros artistas tinham, 5, 10 execuções por dia. Você tinha que ter uma canção que você tocava ela uma vez e valia aquelas 5 ou 10 execuções. E foi em busca disso que, de repente, eu achei esse estilo. Sim. Agora, sobre essa convivência com Raul Seixas, tem alguma história para você compartilhar com a gente? De amizade entre vocês, desse período? Eu convivi bastante com ele nesse período, vamos dizer assim, de meio do ano de 69 até final de 71. A gente ficou bastante junto todos os dias, praticamente ali na CBS. O Raul tinha vindo da Bahia, trazido pelo Gerry Adriano. O Raul tinha um conjunto na Bahia e o Gerry esteve lá, se apresentou com eles acompanhando, e o Raul tinha vontade de vir para o Rio, e o Gerry trouxe. E ele estou na CBS por o Gerry. E quando eu conheço o Raulzito é nessa fase, eu sou contratado pela CBS, pelo Rossini Pinto, a conviver ali. O primeiro disco que eu faço, em 1970, ele me ajuda na produção de estúdio. O Rossini não gostava muito de estúdio. E tem uma música, o Tudo Acabado, né? Meu primeiro disco é uma música do Raul, que ele toca guitarra, e ele tocou guitarra no disco, ajudou a produção. E a gente convivia ali, falava muito. Nada específico, a gente almoçava juntos, conversava bastante. Legal. Queria que a gente pulasse um pouquinho no tempo e falasse, né, de quando você muda de gravadora da CBS para Philips e que você poderia, né, você já era um compositor consagrado, já tinha músicas estouradas e tudo mais, e eles te ofereceram, né, podia ser um presente, né, sei lá, não sei se na época era assim, era um apartamento, um carro, enfim, como se fossem umas joias, né, pela sua contratação. E você optou por fazer o disco que você gostaria de fazer sem interferência. Foi assim que surgiu o Filho de José Maria? E quando foi que foi criado na sua cabeça? É um disco que tem uma narrativa, né? Uma construção de uma história. Roberto, Lorena, na verdade, a história é por aí, só que o Filho de José Maria ele vem depois.
Tá. No primeiro trimestre de 72, eu faço o Vou Tirar Você Desse Lugar, um compacto, na CBS ainda, já sem contrato. E até por interferência também de Raulzito, de Rossini Pinto, que a gravadora, o contrato tinha terminado, era 70, 71, 72 não tinha mais disco. Eu faço um compacto meio que de favor, e o compacto simplesmente arrebenta tudo, pela vontade do povo. É o disco mais tocado do ano, naquele ano, mais vendido. Nunca se tinha vendido tanto compacto. O disco chegou a 1 milhão de compacto, pelo que as informações que a gente tinha, naquela época era um absurdo. Então, realmente, eu fui muito procurado, requisitado por todas as gravadoras. Eu queria sair da CBS, porque a CBS não me dava liberdade. A CBS era o som do Brasil, tá? 90% que se ouvia de disco no Brasil era da CBS. O som do sucesso era a CBS. Sair da CBS era um projeto de loucura. Tanto é que todo mundo me aconselhou a não fazer isso. E realmente essas propostas eram assim. Eu negociei mal, Lorena. Eu negociei mal pelo seguinte, porque do jeito que a situação estava tão boa, que poderia ter vindo um apartamento, um carro zero e mais essa liberdade. Eu só optei pela liberdade de fazer o que eu queria. E o disco primeiro que foi feito nisso é um disco chamado Assim Sou Assim, Eu, isso é com que é a Valtel primeira Branco, né? com o Valtel Branco e o grupo Azimuth, que depois virou Azimuth, né? E foi ali que eu comecei a ter minha liberdade. E tem um lance importante nesse disco, mais importante do que o sucesso dele, que foi muito grande, é porque, como eu disse que a CBS era 90% do som do Brasil, pela primeira vez um disco fora da CBS fez um sucesso tão grande a nível popular, mudando um pouco o som que já era conhecido. Odaí, você, falando um pouquinho das suas composições, né? Você diz que sempre elas revelam situações do dia a dia, enfim, cotidiano das pessoas. Isso parte da sua observação do mundo. Eu queria saber como é esse processo. Você anota num caderno? Hoje em dia você anota no celular quando você está pensando em compor alguma coisa? Como é esse processo seu de composição? E esse mundo de lado, por exemplo, das suas composições mais antigas para agora mudou muito? Hoje não, hoje eu acho que eu estou escrevendo da mesma forma que escrevi no início. O início, ele era muito espontâneo. Os 2 primeiros discos eram discos muito espontâneos. Mas já no segundo disco eu comecei a pensar que eu precisava observar mais as coisas para achar um lugar, um espaço para o meu trabalho. Se não adiantava eu ficar correndo atrás do que já estava sendo feito. Eu ia ser popular, é o meu jeito de fazer música para o povo. Eu me preocupo, Roberta, muito com as pessoas. O que me incomoda mais no meu trabalho e eu como ser humano é ver o que falta às pessoas, até como informação, até como falta o básico, falta, sabe, uma série de coisas. Isso sempre me incomodou muito. E eu sempre procurei dar o meu trabalho, ainda que pareça que seja uma canção de amor, e às vezes vamos fazer uma canção de amor, mas ajudar as pessoas nas reflexões sobre aquilo que eu estou falando. Então, é em cima disso aí. Então, a música ela pode vir de uma forma única, mas eu trabalhei muito com o conceito total do disco. Às vezes, plugando uma música na outra, buscando temas que têm a ver com o que eu estou vendo na sociedade. Sim. Ô, daí, agora a gente vai ficar saltando no tempo, né? Eu queria voltar para os shows que você tem feito. Eu tive a oportunidade de te ver no teatro, na época chamava Teatro Net Rio e Copacabana, né? E é impressionante, você tem uma postura muito do rock, né? De uma atitude roqueira. Mas a banda também te acompanha nessa roupagem rock and roll. Queria saber um pouco sobre o que é estar no palco, né, depois desses anos todos, e que tipo de sonoridade te interessa? Você acha que é o rock que você tem mais afinidade para vestir as suas músicas? Na verdade, não existe uma definição específica do estilo. Agora, obrigado pela presença lá, tá, Lorena? Acho que foi legal, acho que o show foi legal, né? O Fred já Foi? estava lá naquele dia e me disse que foi legal. Foi ótimo, eu encontrei Ele com falou ele, foi que, sensacional. então, assim, eu estou tendo a sorte de, depois de uns 10 anos, estar com os mesmos músicos e eles me ajudam muito nisso. Eu digo assim, porque hoje, acho que o show hoje ele é bom. Ele não, outro dia fizemos um show aqui em São Paulo, no Espaço Bona, na Uhum. quinta-feira, que foi um pré-koala, e nós fizemos tipo um acústico, tipo mais um Cat Steve, um Neil Young, uma coisa assim, que eu gosto muito. Que 2 violões, um piano, um baixo, uma bateria quase que não é bateria. Então, tudo, e toca as mesmas músicas. E Tá. parece que o povo gostou bastante.
Agora já vou fazer dia 18 em Santos, a abertura do Festival Literário Tarrafa, já vou misturar um pouco isso. Eu ainda estou procurando a forma, Hum. achar um show, vou levar um espetáculo, um repertório para o palco. A banda me ajuda muito, ela ajuda naquilo que eu preciso. Se for para tocar valsa, toca, se for para tocar Uhum. rock, toca. São músicos que me ajudam, é como fosse a mesma pessoa. E só é bom assim, às vezes é melhor você ter músicos que venha fazer a parceria com você naquela que você quer, do que trazer virtuoso que você está propondo para ele. Porque tem um virtuoso, você pede para tocar de um jeito, ele toca do jeito dele. E aí você não consegue passar para as pessoas o que você quer. E eu, no momento total, eu passo para as pessoas a minha propensão. Estou atrás do melhor, estou vendo como é que vai ser. Odair, eu queria te perguntar sobre esse álbum de 2016 que foi lançado em homenagem a todo o seu trabalho, a sua obra, com interpretações do Zé Cabaleiro, Patofu, Paulo Miklos. Como é que foi para você receber essa homenagem? O que você sentiu? Foi legal? Você achou que se sentiu lisonjeado? Conta como é que é isso aí. Claro que lisonjeado. Eu contei o que iam fazer, porque eu não participei de nada disso, eu só fui comunicado à distância fazendo um álbum. Não tive nada disso. Eu achei meio absurdo fazer um disco tributo, porque o meu Um pouquinho. conceito de tributo era uma coisa. Odair, tá falhando Pois muito não, pra gente. O seu áudio tá falhando demais. Deixa eu ver o se a áudio gente está falhando consegue. demais. É, é. Aqui, o Gustavo, que está fazendo a gravação, está perguntando se tem mais alguém que está usando a internet agora. Porque se tiver mais alguém, Não, aí. não, Não? não está. Agora, É que hoje está ruim mesmo, viu? Agora tá legal. Então, agora ficou legal. É sempre assim, né? então agora, Não sei. agora ficou Vamos bom. ver se Então, dá certo. tá. Então volta daí, ó. Responde então como é que foi ser homenageado no disco tributo. Vou tirar você desse lugar. Bom, Roberto, eu não tive participação de nada. Eu fui comunicado à distância, queriam fazer um projeto assim, e eu de princípio achei meio louco, né? Tributo ao Odair José, falei, nossa, que para mim, acho que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, mas tributo até então, primeiro, após o cara morreu, então faz um tributo ao cara. Mas eu de princípio, não criei expectativa nenhuma, mas quando eu recebi o projeto, eu achei muito bom. Foram as minhas melhores releituras do meu trabalho, na minha opinião. Eu fiquei surpreso e até hoje, quando escuto alguma coisa do projeto, eu fico surpreso. Por exemplo, tem coisas lindas, você citou o Zé Cabaleiro, tem o Paulo Migos cantando Vou Tirar Você Desse Lugar, de uma forma bem diferente. Tem coisa, o Pato Fu, né, a Fernanda Takai cantando Uma Lágrima, a minha primeira gravação, feita em 1969, num disco independente, foi o que me levou a um contrato com a CBS. Então, e todas as minhas, eu já tive várias músicas minhas regravadas, mas as melhores regravações estão nesse disco. Ah, que bom que você gosta. E essa sua ligação e esse interesse também da nova geração? Você fez um show também recente com o Otto, o Zé Cabaleiro tem a gravadora Saravá, onde você já gravou discos também. Como é que é essa troca? Onde vocês se afinam? Cara, eu não sei, eu acho assim, as pessoas começam, às vezes me dizem que as minhas músicas elas são a tempo, elas estão sempre atuais e tal, talvez um pouco por aí. Eu acho que as pessoas que eu tentei, as pessoas com quais eu tentei aprender lá atrás, continuam sendo os professores atuais. Por exemplo, eu aprendia com Luiz Gonzaga, com Paul McCartney, com Frank Sinatra, com Jimi Hendrix, com Eric Clapton, com o próprio Roberto Carlos, com Tom Jobim, e as pessoas todas, Chico Buarque, Caetano Veloso, tudo isso, eles continuam sendo os mestres de hoje ainda. Então, acho que tem um pouco por aí, os professores são os mesmos. Mas eu vejo que essa geração de artistas mais jovens, eles se identificam muito mais com o meu trabalho do que os artistas da minha época, vamos dizer assim. Por exemplo, você citou Nunca Mais, fora da nossa entrevista, vamos tocar uma outra música, o Nunca Mais já é muito batido. O Nunca Mais ele está sendo muito usado, inclusive, pelo pessoal do rap, do funk, sabe? Eu acho isso muito legal. Então, inclusive, eu fiquei muito mais animado com o meu trabalho, de voltar a fazer coisas com mais intensidade, depois desse olhar generoso dessa geração mais jovem. Que bacana. Então, acabou te impulsionando também, né? Para você Claro. seguir.
Eu tô lembrando aqui, porque eu trabalhei, Odair, como backing vocal do Leonardo Sertanejo, e ele sempre cantava Cadê Você em todos os shows. Todos. Ele cantava Foi muito Já. muito. boa. E trabalho também com Eli Correia, que usa um trecho do Que Saudade de Você, sempre antes E saudade. da Carta da É, Saudade, tem, que ele tem, lê há tem, tem anos. duas coisas, tem duas coisas, Roberto, que você citou que é interessante. O Cadê Você, o negócio do Leonardo, agora nem tanto mais, mas lá mais atrás, quando eu cantava, eu dizia, ele está cantando a música do Leandro e Leonardo. Olha. Na verdade. E sobre o negócio do Eli Correia, é engraçado que também mais atrás, que hoje eu estou em espaços que as pessoas não estão muito ligadas nisso, você cantava e dizia, ele está tocando a música e toca no Eli Correia, quer dizer, então tem uma identificação muito grande. Eu Sim. disse até para o Eli uma vez que a música era minha e dele, entendeu? É Bem uma legal. parceria, né? Odaí, vamos falar um pouquinho do seu disco mais recente, que é o Hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio. Falando desse seu processo de composição, como é que elas foram feitas? Como é que você criou esse álbum? Que, de certa forma, ele também toca em temas que você já havia se debruçado ao longo da sua carreira, né? Então, Lorena, assim, esse disco, quando eu fiz o Filho José e Maria em 77, foi na busca de trazer uma coisa diferente, porque eu achava que até 76, em 76 eu achei que eu já estava repetindo fórmula. Eu falei, vou fazer uma coisa diferente do que eu venho fazendo, que acho que chegou a hora. Esse tipo o Hibernar, ele na verdade é um segmento daquilo lá, que foi interrompido. Por exemplo, o Filho de José e Maria, ele fala basicamente de uma pessoa, de um personagem, a vida de um personagem. O Hibernar na Casa das Moças fala de um ambiente, com vários personagens. Hum, Então, no Filho de José e Maria, você vê que eu vou contando a história de uma pessoa em cada canção. sim. Elas como se fosse uma ópera. Por isso que foi chamado de ópera rock. No caso do Hibernar, a mesma coisa. É um ambiente, só que e lá estão as pessoas. Por exemplo, hibernar na Casa das Moças, ouvindo rádio, minha homenagem ao rádio. Sim. Hibernar, porque achava e acho que o mundo está muito louco. Para mim, o mundo está muito de ponta cabeça. E ainda continuo achando. Eu acho que nós estamos correndo. Eu tenho até uma canção minha, que eu tenho, uma inédita agora, que eu digo isso. Nós estamos correndo o risco, parece que nós estamos caminhando para o abismo da involução. Pelo menos é a forma que eu estou vendo. E nesse disco do Hibernar, vou hibernar na Casa das Moças, que é uma delícia, ouvindo o rádio, para saber o que está acontecendo lá fora. E tem os personagens. Você tem o rapaz caipira, você tem as moças, você tem por exemplo, a música que foi lançada primeiro, que é Chumbo Grosso, eu falo fazendo uma crítica mais ou menos esse negócio do judiciário, essa coisa do cara julgar, botar, prender, só, sabe? Eu sou o dono da verdade, eu posso, eu Sim. bato, arrebento e tal. Que você Essas coisas gravou, todas gravou com as Bahias, né? Essa que é com as Bahias, não é? exatamente, Isso, com as Bahias. Tem o Imigrante, então, que eu gravei com o Jorge do Peixe. Jorge do Peixe. Então tem eu encontro esses personagens lá dentro. Entendeu? Então, esse é o conceito do disco. Por isso que eu digo que ele é muito parecido com o Filho de José e Maria. Muito bem. Bom, quase chegando ao fim nosso papo aqui, Odair, queria saber, tem um documentário que está sendo produzido sobre você? Já tem alguma coisa assim que vai acontecer? Alguma expectativa para isso? Tem sim, Roberto. Eu fiquei anos e anos não querendo me envolver nesse tipo de coisa, seja biografia ou seja documentário, porque primeiro é uma coisa trabalhosa e depois quer que saia o melhor e você não tem certeza se vai sair. Mas até que fui procurado várias vezes por várias pessoas e coisa de antes da pandemia até, fui procurado por uma equipe que me propôs a fazer um documentário e tal, e eu acreditei que pudesse ser a hora e que fosse a equipe certa. Então está sendo feito sim, eu não sei, essas coisas são demoradas, essas coisas não são assim, né, não estalo. Então, mas já foi feito, já se filmou bastante coisa. Eu sei que está andando, mas não sei para quando é. A gente Muito vai ter que bem. conversar de novo, então, para falar Aí dele. você vem aqui conversar de novo com a gente. E shows, Odair? Passa a agenda pra gente. Quais são os próximos e como é que o público fica sabendo? Pelas suas redes sociais? Sim, fica sabendo, ou pelo o pessoal que produz o show no local, ou fica sabendo pelo Instagram lá, Pelo pelo Odair Instagram? José Oficial. Tá. É. Então, mas assim, eu faço agora dia 18 em Santos. A gente tem alguns projetos para andar pelo Brasil aí, a gente vai fazer alguns shows, mas eu vou para Manaus participar do festival
Psico, eu e o Azimuth, né? Uhum. Agora, Azimuth já bem mudado, só do original só o Alexandre, né? Só o Porque o Alex, é. Mamão faleceu recentemente, Aham. é o Alex. E a gente tem já uma coisa fechada. Eu vou falar dos principais, que a gente está fazendo sempre um show aqui ali e tal. Mas eu fui convidado e aceitei. Vou fazer 3, de princípio são 3 shows. Pode vir, eles pensam em fazer até 10, mas 3 estão certos. Vou fazer 3 shows em São Paulo com a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, que sou eu e mais Nossa, 73 músicos Nossa. aqui no palco de São Paulo vai ser a partir incrível. de março. Tá? Sensacional. Tô assustado, mas vocês estão convidados. Ah, Ah, não que fica não, legal. que vai dar tudo certo. Bom, para a gente encerrar, eu tinha, né, sugerido para você, eu acho que você gostou da minha sugestão, da gente ouvir agora, Não Me Venda Grilos, que é a segunda faixa Não desse me vendo álbum, aqui. que eu recomendo para todo mundo. Quem já conhece, ouvir de novo. Quem não conhece, redescobrindo, né? Descobrindo essa obra. Seu disco de 77, O Filho de José Maria. Como você falou, tem Azimuth. É um disco que tem o Wildon tocando guitarra, né? O Robson Jorge Sim, no o piano Robson Rhodes. Jorge. É sensacional. Não Me Venda Grilos, o que você pode falar sobre essa canção? Ela faz parte daquele projeto, né? Esse disco ele saiu fora de ordem, né? Não tem na ordem da ópera, vamos dizer assim, até porque tem músicas que não estão nesse disco, que não foram gravados. O disco era para ter 18, só ficaram 10. Mas, de qualquer forma, o Não Me Venda Grilos talvez fosse a música mais simples para tocar no rádio naquele momento, Ela e Eu Nunca Mais, e os povos não quis tocar de jeito nenhum, porque eles não queriam o disco tocando no rádio. O disco não foi executado. Alguns amigos meus de rádio, pessoas importantes, diziam: vou tocar dessa vez para não tocar, e vou tocar nunca mais, para te ajudar. Eu falei: como você pode me Uhum. ajudar não tocando? E o Não Me Venda Grilo, eu nunca entendi por que as pessoas não quiseram tocar isso. Uma música linda, fácil, né? Uma coisa meia. Aquela coisa de rádio mesmo. Eu faço Sim. música para rádio, para tocar no rádio, faço música para o povo. Então a sua escolha foi perfeita. E o Não Me Venda Grilos faz parte desse personagem do Filho de José e Maria. Em Uhum. determinado momento, ele diz: é como a gente, o Filho de José e Maria sou eu. Qualquer um cara que está por aí, pode ser o próprio Jesus, mas qualquer um cara. Não da Uhum. forma que a igreja entendeu e ficou chateada, mas Sim. eu apenas fiz um paralelo. O Não Me Venda Grilo, a vida pesa muitos quilos, vai devagar, e é É por isso aí. aí. Acho que é uma boa Mas boa mensagem. escolha, né? Obrigada, Daí, pelo esse Boa papo. escolha. Obrigada Foi um mesmo. prazer, foi A um prazer próxima, falar com vocês. Desculpe eu imagina. não estar aí pessoalmente, espero que da próxima vez seja, tá bom? Por Foi muito favor. Sim. agradável, obrigado. Vem assim que a gente quer ouvir você cantando, inclusive, Sim. dando uma canja aqui no radar, tá bom? E você pode anunciar então a Vai sua ser uma honra. música. Fica então você Para anuncia a sua música então. todos vocês que estão acompanhando a conversa da gente, vamos encerrar com Não Me Venda Grilos.